Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê, onde criamos peças fofas e cheias de amor. Nesta aula, vamos tecer um mini ursinho em amigurumi, o terceiro da nossa coleção de mini moldes. Se você já curtiu o gatinho e o cachorrinho de crochê dessa coleção, tenho certeza que vai se apaixonar por esse mini ursinho super fofo. Com apenas 5,5 cm, o ursinho mini mold em amigurumi é perfeito para quem ama bichinhos colecionáveis, pequenos e fáceis de fazer. Ele é ótimo para quem procura um projeto rápido, seja para presentear, usar como chaveiro ou até mesmo decorar. A melhor parte é que você pode personalizá-lo como quiser, criando uma infinidade de ursinhos com cores diferentes. Durante essa aula, vamos trabalhar com formas simples e pontos básicos de crochê, perfeitos para quem está começando ou já tem alguma experiência. Então, pegue sua agulha e fios e vamos começar a criar o terceiro bichinho de crochê da nossa coleção de miniaturas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos tutoriais. Ainda temos mais amigurumis incríveis para esta coleção, e você não vai querer perder. Lembrando que todo o material utilizado está sempre na descrição dos vídeos. Vamos dar início então pela cabeça e o corpo do nosso ursinho. Eu vou estar utilizando aqui um fio que contém acrílico e algodão na sua composição. Desta forma, o nosso ursinho fica ainda mais fofinho. Vamos iniciar pelo anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vou prender aqui com um pontinho meu anel e agora fazer 6 pontos baixos dentro dele. Vamos fechar então esse anel. E agora já vou utilizar aqui um fio para ser o meu marcador de início de carreiras. Então, vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Seguimos então até o final da carreira, fazendo 2 pontos para cada ponto. E já vamos também prendendo esse fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos, para que esse anel não se abra. Já podemos soltar. Então, vou seguir aqui fazendo os últimos pontos, sempre 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Fiz o meu aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 até a número 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 9 e a cabecinha já está ganhando forma. Então, a próxima carreira de número 10, nós vamos iniciar as diminuições. Vamos pegar aqui, então, as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laçar o fio e arrematar com ponto baixo. E agora, segue com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo. Uma diminuição, pegando somente as alças da frente dos pontos e arrematando com ponto baixo,
e agora 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora que já temos a cabecinha formada, já podemos colocar os olhinhos. Eu já deixei aqui marcadinho para facilitar. Vamos utilizar aqui olhos com travas de segurança de 5 milímetros. São olhos bem pequenos. Aqui está a travinha. Então, nós vamos inserir a nossa agulha, deixando o fio lá para trás, a parte do marcador, e vamos contar aqui, a partir do anel mágico, 7 carreiras. Então, vamos inserir aqui a agulha para abrir o espaço, para só então colocar aqui o olhinho. Vamos inserir o olho, e agora nós vamos contar 3 pontos para a esquerda, que será a distância entre os olhos, e no quarto ponto, nós vamos inserir a nossa agulha. Vai ter que, depois de colocado os 2 olhinhos, ter uma distância de 3 pontos entre eles. Só para ter uma base aí para a colocação dos olhinhos. Então, se a gente olhar agora depois de colocado, ó, nós temos 3 pontos entre os olhos. E vamos colocar aqui as travinhas de segurança. E eu também já fiz aqui a minha proteção extra. Para quem ainda não assistiu o vídeo dessa proteção extra, eu vou deixar aqui acima no card. Vamos então para a carreira de número 11, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 12, nós vamos trabalhar somente as alças da frente de cada um dos pontos. Será uma carreira de um aumento e 2 pontos baixos, porém sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. Então, vamos fazer aqui um aumento e segue com 2 pontos baixos. Sempre pegando a alcinha da frente. Um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. E é só seguir repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Sempre pegando as alças da frente de cada um dos pontos. As carreiras de número 13 até a número 16 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei, então, aqui a carreira de número 16. E aqui já temos, então, o corpinho. Vamos agora preencher aqui a parte da cabecinha. Vamos colocar o enchimento. E vamos preenchendo, já moldando a cabecinha. E vamos colocar só o suficiente para preencher ela, mas não compactar muito esse enchimento lá dentro, para não ficar muito firme. A gente quer uma peça mais fofinha, então nós vamos acrescentar o enchimento para fazer o formato certinho da cabeça, de forma que ela não se altere, porém sem preencher demais. E vamos dar sequência então com a carreira de número 17, que essa será trabalhada somente também as alças da frente dos pontos. E será uma carreira de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Porém, sempre usando somente as alças da frente dos pontos. Então, faço minha diminuição, que já é com as alças da frente. E agora a gente faz 2 pontos baixos, pegando as alcinhas da frente dos pontos. 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Sempre lembrando de usar somente as alças da frente dos pontos. E nós vamos seguir então por toda a carreira até o final e ficará ali as alcinhas de trás que depois nós vamos trabalhar. Cheguei aqui no final da carreira e agora nós vamos fazer
a carreira de número 18, pegando os pontos aqui para fazer a diminuição, mas também pegando aquela alcinha lá de trás. Nós vamos trabalhar toda essa carreira sempre pegando a alça de trás junto com os pontos. Então, será uma carreira de uma diminuição e um ponto baixo, porém, a diferença é que nós vamos pegar sempre a alcinha de trás do ponto. Aqui eu tô fazendo meu ponto baixo, ó. Já inseri a agulha aqui no ponto e agora na alcinha lá de trás. Ó, peguei ali a alça de trás e aí sim eu laço o fio e arremato agora com o ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição. Lembrando que aqui na diminuição a gente também vai pegar a alcinha lá de trás. Fica um pouquinho mais difícil de pegar, mas a gente consegue. Pega ela junto lá atrás, e aí sim a gente laça o fio, trazendo aqui pra frente, e arremata o ponto. E agora, no próximo ponto, um ponto baixo, pegando também a alcinha lá de trás, da carreira anterior. E assim nós vamos seguir repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás, que fica bem atrás do ponto. Essa alcinha é da carreira anterior, né, que ficou sobrando. E aí sim a gente arremata. Ó, a gente vai fazer isso por toda a carreira, totalizando 12 pontos. E conforme a gente for fazendo, ó, já vai fazer essa base retinha. Essa base aqui vai ficar reta depois, certo? Então, é só seguir até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. E agora nós vamos preencher aqui o corpinho, que está faltando o enchimento nele, né? Vamos preencher essa parte aqui. Vamos já moldando, né, a peça, colocando o enchimento, o suficiente para preencher ela, e que ela não se deforme, né, conforme a gente for apertando. Então, tem que ser na medida certa, digamos assim, não colocar demais. Aqui já preenchi, então, a parte do corpinho, e vamos seguir com a carreira de número 19, que será somente de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total. Fiz aqui a primeira diminuição e vamos para a segunda. Vamos fazer 6 diminuições no total, finalizando esta carreira com 6 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, vamos tirar aqui o fio marcador e vamos deixar aqui um fio longo para o arremate. Vou cortar aqui o fio. E puxar ele. Aqui o meu corpinho já tá certinho, ó, ele ficou fofinho. E com a agulha, então, nós vamos agora arrematar esses pontos que ficaram aqui, esses 6 pontos, pegando somente a alça da frente de cada um deles e passando o fio. Sempre na alcinha da frente, ó, a gente passa o fio e assim a gente vai fazer por todos os 6 pontos, que vai formar aqui, então, um anel mágico invertido. E aqui já finalizei, é só puxar então esse fio e ele vai fechar aqui essa abertura. E agora nós vamos dar um nozinho aqui na lateral, no pontinho do lado, e vamos inserir essa agulha bem no centro desse anel que se formou.
Bem no centro do anel, a gente insere a agulha atravessando por dentro do corpinho. Puxa o fio. E agora a gente vai verificar se ficou a base bem retinha, tá certinho, então vamos dar um nozinho aqui de segurança. E vamos inserir novamente a agulha só para esconder esse fio. E agora é só cortar. Vamos só ajeitar aqui por dentro o enchimento, fazendo o formato ficar mais direitinho. Então está pronta aqui a base do nosso ursinho, está bem fofinha. E agora vamos tecer então o focinho do nosso ursinho. Vamos também iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui o anelzinho com um ponto e agora é só seguir fazendo 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos, vamos então fechar o anel. A segunda carreira agora será diferente. Vamos fazer um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. Este fio aqui, ó, eu vou já prender juntamente com os pontos, só que eu não vou colocar ele o fio lá para trás, a gente vai usar ele aqui para esse lado mesmo, porque depois nós vamos usar o avesso da peça. Então, aqui já prendi o fio. Vamos fazer agora, no ponto seguinte, um aumento de meio pontos altos. 2 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Fiz aqui meu primeiro meio ponto alto, já posso soltar aquele fio. E agora, junto ali no mesmo ponto, eu vou fazer o segundo meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Agora, um aumento simples de pontos baixos. 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Finalizando, então, esta carreira com 9 pontos. Vamos tirar aqui o marcador. E agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente já está finalizando, então, esta parte. Vamos deixar aqui um fio curto, não precisa ser longo. Porque a gente vai colar esse focinho, a gente não vai costurar. Este outro fio ali que a gente já deixou arrematado, a gente corta. E esse aqui, a gente só vai puxar ali para trás no ponto seguinte, ó. Só para ficar mais ajeitadinho. Puxo aqui no ponto seguinte ele para cá. E agora no ponto seguinte também vou de trás para frente puxar ele lá para trás. É só para não ficar aqui essa partezinha aqui aparecendo, ó, a emenda. E agora é só ajeitar. E nós vamos trabalhar essa peça dessa forma, com a parte do avesso para frente. É o que vai ficar aparecendo aqui no ursinho. E esta parte aqui fica para trás. Certo? E nós vamos ter que agora bordar o focinho do nosso ursinho aqui em cima. E para o bordado do focinho, nós vamos bordar ele aqui, bem em cima. Eu vou estar utilizando aqui um fio bem fino, que é o Clea 1000, ele é bem delicado. Então, a gente insere a agulha de trás para frente, dessa forma. E agora, nós vamos passando esse fio aqui na horizontal. Até aqui, ó, vamos deixar esses 2 pontinhos ali dentro, atrás do focinho, e vamos bordar ele aqui. Então, é só ir passando esse fio desta mesma forma que até formar o focinho. É bem simples de fazer.
Só ir bordando aqui até que ele fique bem bonitinho, fazendo o formato ali do focinho. E aí você pode passar o fio quantas vezes forem necessárias, não tem uma quantidade exata. Puxa o fio lá atrás, né? Vai ajeitando ali os fios para que ele fique no formato certinho. Vou passar aqui o fio mais uma vez. E aí eu vou inserir a agulha saindo bem abaixo, bem no centro, mas lá abaixo. Ó, vai ficar bem no centro da peça, abaixo do focinho, alguns pontinhos para baixo. Um ou dois pontinhos para baixo. E aí a gente puxa assim dessa forma, ó, em direção ao focinho, passando a agulha por baixo do focinho ali do bordado. Inserindo a agulha saindo lá atrás. Só puxar lá atrás e já faz o formato aqui bonitinho do focinho do nosso urso. E agora nós vamos dar um nó nesse fio aqui atrás. Vou cortar aqui já o excesso de fio e vou dar aqui um nó duplo ou triplo, tanto faz, para prender bem. Pronto. Agora vamos cortar aqui o excesso do fio, para que não fique aparecendo depois. E estes fios também nós vamos depois cortar ali, deixando, ó, já vamos cortar agora mesmo. Vamos deixar mais curto, mas não corta muito rente, só o suficiente para esconder atrás da peça. Porque depois nós vamos usar a cola aqui, ó. Então, o focinho já está prontinho. E agora nós vamos colar ele no nosso ursinho. Nós vamos posicionar assim, dessa forma, ó, com a parte de cima ali entre os olhos, para que ele fique nesse formato aqui bem bonitinho, com os olhinhos ali aparecendo nas laterais do focinho. Então, vamos colocar cola. Eu vou trabalhar aqui com a cola líquida de silicone. Pode ser de qualquer marca, eu costumo utilizar essa daqui que eu gosto bastante. Vamos colocar a cola aqui atrás. Não precisa ser muita cola, né? Porque essa cola cola bem mesmo. E cuidar também para não sujar a peça depois. E vamos aguardar aqui uns 3 minutinhos para essa cola dar uma secadinha. Ó, só aguardar um pouquinho. Já secou um pouquinho aqui, já guardei os 3 minutinhos. E agora já podemos então colocar no local certinho e colar. E aí é só pressionar para que a cola fixe bem essa parte aqui do focinho. Pode ficar segurando um pouquinho até que ela realmente fixe, né? É só segurar um pouquinho, esperar um pouco e está pronto. Está prontinho aqui, então vamos deixar ele aqui reservado enquanto a gente faz as outras partes, para que a cola seque. E ficou bem bonitinho aqui o nosso ursinho já, né? Já está ganhando um formato de urso. Vamos tecer agora as orelhas do nosso ursinho com o mesmo fio que a gente utilizou no corpinho. Vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos.
Vamos fechar o nosso anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior e já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já podemos soltar o fio ali atrás e seguir até o final da carreira com os aumentos. A terceira carreira será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição e segue agora com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez. Uma diminuição e 4 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição e agora a gente vai seguir com mais 4 pontos baixos, totalizando esta carreira com apenas 10 pontos. Prontinho, e agora nós vamos finalizar a nossa orelhinha com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Vamos puxar o fio. Podemos já tirar o marcador. E vamos cortar essa sobra aqui do anel, esse fio que ficou sobrando lá dentro. E a nossa primeira orelhinha já está prontinha, é só achatar ela assim dessa forma. E agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e vamos já dar aqui a sequência costurando as orelhas do nosso ursinho. A costura das orelhas é bem simples, nós vamos posicionar ela aqui desta forma. Verifique aí a posição para você, juntando as duas orelhinhas assim para ver como fica mais bonitinho. E a forma que ficar mais bonitinha que você vai fazer aí a costura para você. Então, aqui eu posicionei e eu vou iniciar a minha costura aqui, ó. Uma carreira acima do olhinho. Vou passar aqui o fio por entre os pontos da cabeça e nós vamos seguir agora nesta direção, em linha reta. Agora eu vou inserir a agulha aqui passando por entre os pontos da frente e os de trás juntos, para já ir fechando aqui essa parte da orelha. E aí é só seguir costurando. Agora eu vou passar aqui o fio, inserindo, saindo na próxima carreira. E assim a gente vai seguir costurando. Eu vou passar aqui novamente o fio por entre os pontos da frente e os de trás da orelha, e sobre outra carreirinha. Vai subindo as carreiras. E aqui a gente já vai posicionando a orelha, verificando também para não subir ela muito, porque senão ele fica feio, né? Então, nós temos que chegar nessa posição aqui. E agora, então, eu vou inserir a minha agulha saindo na carreira seguinte, só que mais para frente da cabecinha. E agora, aqui foi a minha carreira limite. Eu vou só até aqui, não vou subir mais, porque senão a orelhinha vai ficar muito em cima e aí não fica legal. Então, eu vou pegar aqui, inserir a minha agulha nesta mesma carreira que eu já estou, mais pra frente. Assim, ó, dessa forma. E aqui já estou chegando nos últimos pontinhos também. E aí, para finalizar, a gente dá um nó. E insere essa agulha aqui por dentro da cabecinha. Puxa bem. E a orelha já está prontinha ali, ó. Só cuidando que aqui tá uns fiozinhos que saíram do enchimento.
mas a orelhinha já está prontinha. E eu vou dar mais um nozinho aqui de segurança antes de encerrar. E agora sim, só atravessar aqui a agulha por dentro e cortar o fio. Certinho. E agora é só fazer o mesmo com a outra orelha do outro lado. Cuidando a posição para que fique igual a deste lado. Posicionando da mesma forma e costurando do mesmo jeitinho. Orelhas costuradas. E o nosso ursinho já está bem bonitinho. Vamos então tecer os braços. Para tecer os braços, também utilizando o mesmo fio, vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir então para a segunda carreira. As carreiras de número 2 e 3 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. E já vamos prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel ali atrás da primeira carreira. Então, eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Já estou finalizando aqui a carreira de número 3. Então, vamos no ponto seguinte finalizar a peça com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo também para a costura. Vamos puxar o fio. Já tirei aqui o marcador e esse fio que ficou de sobra ali atrás do anel, né, que ficou ali na parte de dentro, a gente insere ali dentro do bracinho que já fica servindo como um enchimento. Prontinho, então aqui o primeiro braço está pronto e é só voltar o vídeo no início da parte do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os dois bracinhos prontinhos e vamos então seguir tecendo as pernas. As pernas é bem fácil de fazer também. É só fazer um anel mágico. Nesta primeira carreira vai ser 6 pontos baixos dentro do anel. E depois teremos somente mais uma carreira. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda e última carreira. Carreira de número 2, então, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. Já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel, juntamente com os pontos. Somente nos primeiros pontos, né? Então, vamos seguir até o final da carreira, totalizando 6 pontos. Finalizei, então, aqui a carreira. Vamos só ajeitar aqui para fazer o formato certinho. Já tirei ali o marcador e agora no ponto seguinte nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio de sobra para a costura depois. Puxa o fio. E a mesma coisa que a gente fez com o bracinho. Vamos pegar aquele fio que ficou de sobra do anel e vamos inserir ali dentro, que ele já vai ficar servindo como um enchimento. Que a peça é tão pequena que nem cabe enchimento, então a gente já utiliza esse fio mesmo. E a perninha então está pronta, e agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da perninha e fazer a outra igual. Já estou com as duas perninhas prontinhas, vamos seguir com as costuras. Vamos iniciar a costura então pelos bracinhos, posicionando aqui na lateral. Os braços são essa parte aqui um pouquinho maior, né?
Então, a gente posiciona assim dessa forma, que o início da costura fique mais ou menos alinhado ali com a orelhinha. E aqui na segunda carreira do corpinho, a gente inicia a nossa costura, passando o fio aqui por dentro, entre os pontos do corpinho, e agora passando aqui o fio, pegando os pontos da frente e os de trás juntos do bracinho. E a costura vai ser na diagonal, não em linha reta. A gente posiciona ela assim, o bracinho para frente, posicionando a mãozinha, como se tivesse uma mãozinha, né, posicionada para frente, e aí a gente segue costurando na diagonal. E vai sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos do bracinho e passando aqui por entre os pontos do corpinho. Agora eu subi uma carreira e aí a gente chegou nesta segunda carreira, que na verdade é a primeira carreira do corpinho. Então a gente segue em linha reta nela agora. Fazendo aqui mais um pontinho. E já vamos dar um nozinho. Como o braço é bem pequeno, a costura também é bem pequena, né? E fica dessa forma, ó, o bracinho voltado ali para a parte da frente do corpinho. E agora é só atravessar aqui com o fio por dentro do corpinho. E está prontinha a costura do braço. Já ficou bem bonitinho. Vou dar aqui o meu nozinho de segurança. E agora é só esconder esse fio e cortar. E agora é só fazer o mesmo com o outro bracinho, posicionando da mesma forma e fazendo a costura desse mesmo jeito. Braços costurados, vamos então para a costura das perninhas. Vamos posicionar aqui bem na frente, bem abaixo. Assim, dessa forma. E aí, vamos iniciar a costura aqui bem rente à parte de baixo aqui da base, ó, na primeira carreira. E as perninhas ficam mais na frente do corpinho. E é só seguir costurando, passando o fio aqui por dentro da última carreira da perninha e por entre os pontos do corpinho. E vamos seguir contornando aqui toda a perninha com a costura. Agora sobe uma carreira e segue costurando. Não tem mistério, é uma costura bem simples. E a peça também é tão pequenininha que não tem muito o que fazer, né? Não tem como se perder na costura. E agora vamos dar um nozinho aqui no último ponto. Deixei ali um pontinho sem costurar, eu vou voltar ali com o fio, porque senão vai ficar feio. E vou passar a minha agulha ali por entre esse ponto. E agora sim está prontinha. Só ajeitar aqui. E agora posso já dar o meu nozinho aqui mesmo, para finalizar a costura. E agora é só cortar o fio. A perna está prontinha, então é só fazer o mesmo agora do outro lado. E está pronto o nosso mini ursinho em amigurumi. Agora você tem mais um bichinho adorável para a sua coleção de mini moldes. E pode utilizá-lo como chaveirinho, lembrancinhas ou como desejar. Gostou dessa aula? Se você curtiu essa aula, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos tutoriais.
Lembrando que essa é a terceira peça da nossa coleção de mini monte em amigurumi. Então fique de olho para não perder os próximos bichinhos fofos que estão por vir. Ah, e não esqueça de compartilhar com alguém que também queira aprender. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!